Mais perguntas, roda por favor. Olá, meu nome é André. Eu queria saber se no caso da bagagem foi extraviada, quais providências que eu devo tomar? Olha, uma o Jean já colocou aqui. Você deve guardar todos os tickets, recibos, contratos referentes ao transporte aéreo em si, para comprovar que existe, vamos dizer, o chamado nexo causal. Toda vez que há um dano moral ou material, tem dois requisitos. Um, a existência do dano. Então, extravio da bagagem é a existência do dano. Dois, o nexo causal entre o que você está argumentando e o fato que houve transporte aéreo. Então, guarde todos esses materiais. Segunda coisa, faça a reclamação junto à empresa. Terceiro, faça a reclamação junto à ANAC. Todo aeroporto brasileiro tem que ter um guichê da Agência Nacional de Transporte, ou seja, da ANAC. Se tiver qualquer dúvida, também entre no site da ANAC, www.anac.gov.br. Lá tem, é uma das poucas agências que tem cartilhas bem explicativas para o consumidor. Então lá também tem uma série de questões, mas é importante fazer isso, registrar. Guardar o seu material, registre junto à empresa, tendo, claro, um recibo dessa reclamação e ao balcão da ANAC. Em última hipótese, se nada disso der certo para registrar o fato, um boletim, né, de ocorrência da Polícia Militar para esse tipo de registro. Mas eu creio que as duas situações, junto à empresa e junto à ANAC, já é suficiente para resolver. Muito bem, mais dúvidas a respeito, então, dos direitos do consumidor em relação às passagens aéreas. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta. Em caso de cancelamento e atraso de voo, o passageiro tem direito à assistência da companhia aérea? Tem. Agora, só que ela é escalonada, ou seja, depende do tempo de atraso para esse voo. Se é um atraso superior a 1 hora, você tem o direito de fazer uma comunicação por algum meio, né, telefone, internet, ou seja, que a empresa vai disponibilizar você a quem você desejar. Superior a 2 horas, além dessa comunicação, você tem direito à alimentação, água, um lanchinho, alguma coisa desse tipo. Se ele for superior a 4 horas, aí você já tem o direito, inclusive, não só ao lanche, à água, à comunicação, mas também a ser realocado a algum outro voo da própria empresa ou de uma outra empresa, ou até mesmo ter o dinheiro de volta, ou dependendo da circunstância, se é um cancelamento já confirmado de voo, e você ser alocado em um hotel, ser devidamente alojado por custas também da empresa. Agora, vai lembrar que a questão do hotel, obviamente, se refere se você está em trânsito, se você está no local onde você reside, no máximo a empresa vai te transportar até a sua casa, depois te busca de volta para poder fazer a complementação do seu voo, se assim for o seu desejo. Agora, Bruno... Agora, é só um momento. O que acontece, Lu? Se houver a sua manifestação pela remarcação do voo para uma outra data, que não é essa que eles estão realocando, ou dinheiro de volta, a empresa automaticamente cancela a assistência material a você. Então tem que ficar muito atento a isso. Sim. Na hora que você fala, não, eu vou daqui uma semana, puf, remarcou daqui uma semana, aí você vai embora por sua conta própria. Você vai lanchar por sua conta. Isso. Uma semana por sua conta. Isso. Algo interessante que eu até ia perguntar naquele momento, que vem muito de encontro à pergunta que ele fez. No caso de uma pessoa perde o voo, principalmente empresários, ou até mesmo uma pessoa que vai fechar um trabalho em uma outra cidade, o seu voo atrasou, mesmo que seja 1 hora ou 2 horas. E ele deixou de negociar ou deixou de fechar um negócio que seria muito valioso para ele. Nesse caso, quais são os direitos dessa pessoa, tendo em vista que ele perdeu muito por ter perdido esse voo? O simples cancelamento, simples é modo de dizer, tá, gente? O simples cancelamento do voo, por si só, não gera o dano moral. Isso aí tem que ficar bem claro no direito brasileiro. Porque às vezes, por exemplo, eu moro num município, estou indo passar o final de semana com minha mãe, mas apenas passar o final de semana para rever, dar um abraço e tal, e uma remarcação para daqui uma semana não vai alterar muito a minha relação, não. Eu vou ter a chateação, né? Mas é o que o direito brasileiro fala de mero constrangimento, chateação. Chateação não é dano moral. Para o direito brasileiro. Embora essa tese é um pouco polêmica, eu mesmo sou crítico dela. Agora, se você tem uma viagem marcada para fechar um contrato, e é fundamental que você seja lá naquele horário,
né, uma reunião de negócios, como você colocou, né, uma reunião empresarial, se comprovado a existência dessa reunião e comprovado o prejuízo que houve pela remarcação ou atraso da viagem, não há dúvida que pode gerar um dano moral. Um caso que é muito fácil de se comprovar é uma palestra, por exemplo. O cara está indo dar uma palestra no horário X, o horário de embarque é mais que suficiente para chegar, mas devido ao atraso, sem dúvida nenhuma, que aí você tem esse prejuízo. Eu já tive uma situação parecida com essa. Eu fui ministrar um curso em Santa Catarina e eu tinha que retornar exatamente no dia seguinte porque eu tinha um evento de natureza pessoal, mas era uma festa da qual eu era paraninfo de uma turma aqui de uma faculdade que eu leciono. E houve exatamente o cancelamento do voo por um motivo torpe, inclusive, porque o operador da escada que encosta no avião para o pessoal descer, ele errou a manobra e afundou a porta do avião. Quer dizer, o cara faz isso todo dia, ele conseguiu afundar a porta do avião, né? Um negócio que é absurdo. E aí não pude embarcar, só no dia seguinte, quer dizer, então evidentemente eu perdi claramente um evento do qual eu era, inclusive, vamos dizer assim, um anfitrião, né? Foi na minha casa, inclusive. A festa teve, mas minha esposa que teve que cuidar da festa porque eu não estive presente. O pastor já vai te fazer uma última pergunta, daí você responde junto, essa da Silmara Vicentina, que é rapidinho, ela coloca assim: posso levar a cadeirinha de bebê até 2 anos no assento da cabine? A ANAC regula alguma coisa sobre isso? Daí junto com a pergunta. Eu acho que melhor responder a dela primeiro, que eu queria fazer uma outra pergunta diferente. Sim, existe a situação, mas tem que ver exatamente as medidas, tem os padrões corretos em relação a essa situação. Também, tal qual cadeira de bebê, cadeirante, qualquer outra necessidade de equipamento. Por exemplo, a pessoa às vezes está fazendo um transporte, ela está adoentada, precisa de um balão de oxigênio. Então, tudo isso é possível. É combinado e tratado. Mas nesse prazo de, no mínimo, 72 horas, tem que ser comunicado à empresa aérea, ver se está tudo dentro do conforme para poder fazer o embarque. Tem umas coisas que eu acho meio estranhas. Por exemplo, nós tivemos uma viagem agora recentemente e eu vi uma criança abaixo de 2 anos de idade, o comissário de bordo deu um cinto de segurança para a mãe amarrar a criança no cinto dela. Eu fiquei pensando comigo ali, se acontecer alguma situação ali, a criança virá uma arma contra a mãe, né? Pode acontecer, mas infelizmente a ANAC ela permite esse tipo de situação. Então, já que você falou a questão da ANAC, por exemplo, você não acha que a legislação brasileira, às vezes, ela força, ela pressiona menos o fornecedor, no caso, as companhias aéreas, em favor do passageiro? Porque, por exemplo, nós tivemos a experiência de ver um casal de conhecidos nessa viagem que a gente fez lá em Paris, e o casal foi o último a fazer o check-in no avião. E houve um overbooking. Então, o que a empresa fez foi: olha, a gente infelizmente não tem como embarcar vocês, porque tem mais passageiros que fizeram check-in antes de vocês foram os últimos. Então, nós vamos ter que mandar vocês para um hotel e remarcar para amanhã. E antes do casal reclamar, a companhia aérea falou: e vamos dar de presente para cada um de vocês 600 euros. Quer dizer, 600 euros dá em torno aí de 1.800 reais para cada um. 3.600 reais. Quer dizer, aí não tem nem como reclamar, aí todo mundo vai querer sofrer overbooking. Mas a gente não vê isso acontecendo com frequência, por exemplo. Aqui nas companhias brasileiras, o pessoal reclama, xinga, briga, não tem informação, mal tem um transporte até uma pensão ali e um lanche, alguma coisa assim, e fica mofando no aeroporto. Isso não seria um relaxamento? Olha, Jean, eu vou falar uma coisa com você. É até covardia fazer uma comparação nesse exemplo seu, no que se refere ao direito, qualquer um que seja, e o direito francês de defesa do consumidor. Por quê? Porque a França é considerado o país do mundo que tem a melhor proteção para o consumidor em termos legais. A França tem avanços na defesa do consumidor que nós não temos no Brasil, e olha que o Brasil é considerado um país que tem um bom código de defesa do consumidor. Mas a França é o berço de toda essa construção da defesa do consumidor no mundo. Então, direitos como esse, de acomodação, isso pode ter certeza que não foi uma boa vontade da empresa. Isso aí pode ter certeza que tem uma legislação francesa que regula esse tipo de circunstância lá dentro. Não espere que há uma boa vontade da empresa por trás disso.
Esse é um ponto. Agora vamos para o outro, para te responder efetivamente. Eu acho que o problema aqui no Brasil é todo o setor produtivo, que existe uma agência reguladora por trás, então não só a aviação civil, no caso a ANAC, a telefonia com a Anatel, plano de saúde com a ANS, e a ANEEL, que é a energia elétrica, todos eles, houve uma decisão lá atrás política de você fazer o seguinte, olha, nós vamos criar a agência e ela cria portarias, resoluções, normas que vão cuidar do setor. Na hora que você faz isso e tira a competência do Congresso para fazer essa regulação, fica mais flexível para o fornecedor. Né? Então é uma crítica que não cabe somente à ANAC, é uma crítica generalizada a esses setores que têm a proteção da agência reguladora. O que você está dizendo quer dizer que a mesma, no caso aí, a companhia Air France, que fez isso com os 2 passageiros lá em Paris, ela certamente não faria a mesma coisa se fosse aqui no Brasil, por causa do relaxamento das agências. Com certeza, e com a fiscalização mais efetiva do Estado da República Francesa. Né? Então, não há dúvida que não é a boa vontade da empresa, simplesmente. É porque o governo atuando em cima. É o Estado... Então fica o exemplo para o nosso governo, né? Copiar os bons exemplos das outras nações. Toda vez que eu falo isso, começa a rir, mas tem uma proposta de reforma no Código de Defesa do Consumidor, no Senado, e um dos pontos da reforma, que é a questão do superendividamento do consumidor, é um ponto que existe no direito francês. Nós estamos ali copiando o que há de positivo no direito francês.